Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. Como buscar a verdade? 5. Da última vez, nós comunicamos emoções negativas como angústia, preocupação e ansiedade. Agora, vamos comunicar outro aspecto das emoções negativas, que, em essência, é quase o mesmo que angústia, preocupação e ansiedade, mas que é, por natureza, até mais negativo. Qual é essa emoção? É o estado de mente que as pessoas encontram mais frequentemente em sua vida diária, a repressão. Todos vocês já ouviram o termo repressão? Então, por favor, construam uma sentença ou deem um exemplo usando a palavra repressão. Começarei com uma. Algumas pessoas dizem: muitas vezes eu me sinto reprimido ao cumprir meu dever e não consigo me libertar disso. Essa sentença está corretamente construída? Agora é vez de vocês. Eu sempre revelo corrupção quando as coisas acontecem comigo. E constantemente tenho de refletir e tentar conhecer a mim mesma. Então, me sinto reprimida. Você se sente reprimida porque está tentando demasiadamente conhecer a si mesma. Qual é o contexto dessa repressão? O que a está causando? É que você sabe que você não é absolutamente nada. E parece que você não tem perspectivas nem destino esperando por você. E que você não tem esperança de jamais ser salvo. Então se sente reprimido. Quem mais deseja compartilhar? No país do grande dragão vermelho, crer em Deus faz as pessoas se sentirem reprimidas. Isso é se sentir reprimido devido ao ambiente de alguém. Ser constantemente supervisionada por meu líder ao cumprir meu dever me faz sentir reprimida. Bem colocado. Isso expressa a emoção da repressão muito corretamente. Eu sempre encontro falhas e reveses ao cumprir meu dever. Isso me faz sentir reprimido. Os reveses e as falhas fazem vocês se sentirem reprimidos, como se não houvesse um caminho adiante. Quando o seu trabalho progride lentamente, vocês se sentem reprimidos? Sim. Isso tem uma conotação um tanto positiva. Contem-me mais. Eu me sinto reprimida quando estou sempre sendo tratada e podada ao cumprir meu dever. Essa é a realidade, não é? Eu me sinto reprimida quando não obtenho bons resultados em meu dever. Qual é a causa dessa repressão? É realmente porque você não obteve bons resultados? Você não está com medo de que seu dever seja ajustado ou de que você seja expulso? Essas são as razões concretas de sua repressão. Há outros sentimentos de repressão? Contem-me sobre eles. Todos os meus parceiros são melhores do que eu, então me sinto reprimido. Este é o problema causado por ciúmes, a repressão.
Há outros problemas de repressão? Sinto-me reprimido devido a uma falta de progresso de longa data em minha área de trabalho. Isso é pressão ou repressão? É um pouco de pressão. Ter essa pressão é algo bom. Então, será que você não precisa simplesmente transformar essa pressão em motivação? Quando os deveres dos membros de cada equipe estão sempre sendo ajustados, vocês não se sentem reprimidos? Você se sente reprimido nesse caso também. Com base nas sentenças que forneceram, parece que todos vocês experimentam a emoção da repressão. Parece que o ser interior das pessoas é muito instável, está constantemente inquieto e sob um tipo de pressão invisível, que é a razão pela qual a emoção da repressão surge no interior delas. E elas então vivem em meio a essa emoção negativa da repressão. Isso é uma coisa boa? Isso não é uma coisa boa. Então, isso não deveria ser resolvido? Já que isso não é algo bom, deve ser resolvido. Quando as pessoas vivem constantemente em meio a uma emoção negativa, não importa que emoção seja, em menor grau, ela pode ter efeitos adversos em seu corpo e mente, impedindo-as de viver saudavelmente e de crescer fortes. Em maior grau, o impacto de diferentes emoções negativas sobre as pessoas não se limita às necessidades básicas que elas têm em sua vida diária, como alimento, vestuário, abrigo e transporte. Acima de tudo, ele afeta como elas veem as pessoas e as coisas, bem como seu comportamento e ações. Mais especificamente, ele influencia sua eficiência, progresso e eficácia em seus deveres. Evidentemente, acima de tudo, ele afeta o que elas obtêm com o cumprimento dos deveres e os ganhos que as pessoas deveriam colher de sua fé em Deus. A mente das pessoas está constantemente atormentada e presa por essas emoções negativas. Seu coração está frequentemente perturbado e elas muitas vezes vivem em sentimentos como inquietação, desconforto e impulsividade. Quando as pessoas ficam presas nesses sentimentos, sua consciência e razão normais, bem como sua vida normal e seu cumprimento normal do dever, são interrompidos, afetados e destruídos. Portanto, você deveria resolver prontamente essas emoções negativas e impedi-las de afetar mais sua vida e trabalho normais. O conceito de repressão que discutimos hoje é o mesmo, em essência, que as várias emoções negativas de que falamos mais cedo. As pessoas muitas vezes se preocupam e têm dúvidas sobre um grande número de coisas, ou abrigam muito desconforto nas profundezas do coração. Então, se sentem reprimidas. Se essa emoção da repressão permanecer não resolvida por muito tempo, as pessoas ficarão ainda mais desconfortáveis e agitadas no fundo do coração. Em certos ambientes e contextos específicos, as pessoas podem até se libertar do controle da consciência e da razão da humanidade.
produzindo algumas abordagens extremas, a fim de superar suas situações. Isso ocorre porque há um limite para a habilidade instintiva do corpo humano suportar certas emoções negativas. Quando esse limite e auge forem atingidos, as pessoas se libertarão das restrições da razão da humanidade e adotarão algumas abordagens extremas a fim de desabafar suas emoções e dar vazão a todo tipo de ideias irracionais que se encontram no fundo de seu coração. Por meio das sentenças que forneceram, vocês acabaram de expressar algumas das diferentes razões para as pessoas se sentirem reprimidas. Hoje vamos comunicar principalmente 3 das causas e razões pelas quais essa emoção negativa da repressão emerge nas pessoas. A primeira é que muitas pessoas, quer em sua vida diária ou no processo de cumprimento de seus deveres, sentem que não podem fazer o que quiserem. Esta é a primeira razão, a inabilidade de fazer o que quiser. O que quer dizer ser incapaz de fazer o que quiser? Significa não ser capaz de agir conforme cada desejo que passa pela mente de alguém. Ser capaz de fazer o que quiserem, quando quiserem e como quiserem, é uma exigência que essas pessoas têm tanto no trabalho quanto na vida. Entretanto, devido a várias razões, inclusive leis, ambientes de vida ou a regras, sistemas, estipulações e medidas disciplinares de um grupo e assim por diante, as pessoas são incapazes de agir de acordo com os próprios desejos e imaginações. Como consequência, elas se sentem reprimidas no fundo do coração. Falando francamente, essa repressão acontece porque as pessoas se sentem lesadas. Algumas pessoas até se sentem injustiçadas. Ser incapaz de fazer o que quiser, para ser franco, significa alguém não ser capaz de agir conforme a própria vontade. Significa que alguém não pode ser obstinado ou livremente indulgente devido às várias razões e às restrições de vários ambientes e condições objetivos. Por exemplo, algumas pessoas são sempre superficiais e encontram maneiras de relaxar enquanto desempenham seus deveres. Às vezes, o trabalho da igreja exige pressa. No entanto, elas só desejam fazer o que quiserem. Se não se sentirem muito bem fisicamente, ou se ficarem de mau humor e desanimadas por alguns dias, elas estarão relutantes em suportar dificuldade e pagar um preço para fazer o trabalho da igreja. Elas são especialmente preguiçosas e cobiçosas de conforto. Quando lhes faltar motivação, seu corpo ficará lento e elas ficarão indispostas para se mover, mas temem ser tratadas pelos líderes e ser chamadas de preguiçosas pelos irmãos e irmãs. Então, não há nada que possam fazer, exceto desempenhar relutantemente a obra com todos os demais. Elas, contudo, se sentirão muito indispostas, infelizes e relutantes em relação a isso. Elas se sentirão injustiçadas, lesadas, irritadas e exaustas.
Elas querem agir com base na própria vontade, mas não ousam contrariar ou romper com os requisitos e estipulações da casa de Deus. Como resultado, uma emoção começa a emergir dentro delas com o tempo: a repressão. Uma vez que essa emoção repressiva se enraize nelas, elas começarão a parecer gradualmente indiferentes e fracas. Como uma máquina, elas não mais terão um entendimento claro do que estiverem fazendo, mas ainda farão tudo o que lhes pedirem para fazer todos os dias, da maneira que lhes disserem para fazer. Embora aparentemente continuem a realizar suas tarefas sem parar, sem pausar, sem se afastar do ambiente onde desempenham seus deveres, no coração elas se sentirão reprimidas e pensarão que a vida é cansativa e repleta de repressão. Seu maior desejo, no momento, é um dia não ser mais controlado pelos outros, não ser mais restringido pelas estipulações da casa de Deus e ser liberto dos arranjos da casa de Deus. Elas desejam fazer o que quiserem, quando quiserem, trabalhando um pouco, caso se sintam bem, e não trabalhando, caso não se sintam bem. Elas almejam ficar livres de qualquer culpa, de ser podadas ou tratadas, e de qualquer pessoa que as supervisione, monitore ou esteja encarregado delas. Elas acham que, quando esse dia chegar, será um ótimo dia e que elas se sentirão muito livres e liberadas. No entanto, elas ainda não estão dispostas a partir ou desistir. Elas têm medo de que, se não cumprirem seus deveres, se realmente fizerem o que quiserem e forem livres e liberadas um dia, então elas naturalmente se afastarão de Deus. E elas têm medo de que, se Deus não as quiser mais, elas não serão capazes de ganhar qualquer bênção. Algumas pessoas se encontram em um dilema. Se tentarem se queixar a seus irmãos e irmãs, acharão difícil se manifestar. Se voltarem a Deus em oração, elas se sentirão incapazes de abrir a boca. Se reclamarem, sentirão que elas mesmas são culpadas. Se não reclamarem, se sentirão pouco à vontade. Elas se perguntam por que sua vida parece tão repleta de repressão, tão contrária à própria vontade, tão cansativa. Elas não querem viver dessa maneira. Não querem estar em uníssono com todos os demais. Elas desejam fazer o que quiserem, como quiserem, e elas se perguntam por que são incapazes de realizar isso. Elas costumavam sentir que estavam apenas fisicamente exaustas, mas agora seu coração se sente cansado também. Elas não entendem o que está acontecendo com elas. Digam-me, isso não é causado por emoções repressivas? Algumas pessoas dizem: todos falam que os crentes são livres e liberados, que os crentes vivem uma vida especialmente feliz, pacífica e alegre. Por que não posso viver tão feliz e pacificamente quanto os outros? Por que não sinto nenhuma alegria? Por que me sinto tão reprimido e exausto? Por que as outras pessoas vivem uma vida tão feliz?
Por que minha vida é tão infeliz? Digam-me, qual é a causa disso? O que provocou a repressão delas? Seu corpo físico não foi satisfeito e sua carne sofreu. Quando o corpo físico de uma pessoa sofre e ela sente que uma injustiça lhe foi feita, se ela puder aceitá-lo no coração e na mente, não sentirá que seu sofrimento físico não é mais tão grande? Se ela encontrar conforto, paz e alegria no coração e na mente, ainda se sentirá reprimida? Assim, dizer que a repressão é causada por sofrimento físico é inválido. Se a repressão surgir devido ao sofrimento físico excessivo, então vocês não estão sofrendo? Vocês se sentem reprimidos porque não podem fazer o que quiserem? Vocês são presos em emoções repressivas porque não podem fazer o que quiserem? Vocês estão ocupados em seu trabalho diário? Vocês estão todos bastante ocupados, trabalhando do amanhecer ao anoitecer. Além de dormir e comer, você passa quase o dia todo em frente a um computador, fatigando os olhos e o cérebro e cansando o corpo. Mas você se sente reprimido? Esse cansaço produzirá repressão em você? O que causa a repressão das pessoas? Certamente, ela não é devida à fadiga física. Então, o que a causa? Se as pessoas procuram constantemente conforto e felicidade físicos, se elas constantemente buscam felicidade e conforto físicos e não desejam sofrer, então, até um pouquinho de sofrimento físico, sofrer um pouquinho mais do que os outros, ou se sentir um pouco mais sobrecarregadas do que o normal, as faria se sentir reprimidas. Essa é uma das causas da repressão. Se as pessoas não considerarem um pequeno nível de sofrimento físico um problema e não buscarem conforto físico, mas, em vez disso, buscarem a verdade e procurarem cumprir os deveres a fim de satisfazer a Deus, então elas muitas vezes não sentirão sofrimento físico. Mesmo se elas ocasionalmente se sentirem um pouco ocupadas, cansadas ou esgotadas, depois que dormirem, acordarão se sentindo melhores e então continuarão com o seu trabalho. Seu foco estará em seus deveres e em seu trabalho. Elas não considerarão um pouco de fadiga física uma questão importante. Entretanto, quando um problema surgir no pensamento das pessoas e elas constantemente buscarem conforto físico, sempre que seu corpo físico for levemente lesado ou não puder encontrar satisfação, certas emoções negativas surgirão no interior delas. Então, por que esse tipo de pessoa, que sempre deseja fazer o que quiser, satisfazer a carne e desfrutar a vida, muitas vezes se encontrará presa nessa emoção negativa da repressão toda vez que estiver insatisfeita? É porque ela busca conforto e prazer físico. Isso é verdade para algumas pessoas. Há outro grupo de pessoas que não busca conforto físico. Essas pessoas buscam fazer coisas de acordo com os próprios caprichos
e seguir os próprios estados de ânimo. Quando estão felizes, são capazes de suportar mais sofrimento, podem trabalhar continuamente ao longo de todo o dia e, se você perguntar a elas se sentem cansadas, dirão: não estou cansado. Como cumprir meu dever poderia me cansar? Mas, se elas estiverem infelizes um dia, ficarão descontentes mesmo que você simplesmente peça a elas que gastem 1 minuto a mais em algo e, se você as repreender um pouco, elas dirão: pare de falar, eu me sinto reprimido. Se você continuar a falar, não cumprirei meu dever e a culpa será sua. Se eu não receber bênçãos no futuro, será por sua conta e você assumirá toda a responsabilidade por isso. As pessoas são voláteis quando estão em um estado anormal. Às vezes, elas serão capazes de sofrer e pagar um preço, mas, outras vezes, reclamarão de apenas um pouco de sofrimento e até uma questão menor as aborrecerá. Quando estiverem de mau humor, não vão querer mais cumprir seus deveres, ler as palavras de Deus, cantar hinos ou participar de reuniões e ouvir sermões. Só vão querer ficar sozinhas por um tempo, e será impossível para qualquer um ajudá-las ou apoiá-las. Depois de alguns dias, elas podem superar isso e se sentir melhores. Qualquer coisa que deixe de as satisfazer faz com que se sintam reprimidas. Esse tipo de pessoa não é particularmente obstinado? É particularmente obstinado. Por exemplo, se desejar ir dormir imediatamente, insistirá em fazê-lo. Dirá: estou cansado e quero ir dormir agora mesmo. Quando eu não tenho energia nenhuma, tenho de dormir. Se alguém diz: você não pode esperar mais 10 minutos? Essa tarefa estará terminada muito em breve, e então todos nós podemos descansar, que tal? Ele responderá: não, tenho que ir dormir agora mesmo. Se alguém o persuadir, ele esperará um pouco relutantemente, mas se sentirá reprimido e irritado. Ele muitas vezes se sente reprimido por essas questões e reluta em aceitar a ajuda dos irmãos ou ser supervisionado por líderes. Se cometer um erro, ele não permitirá que outros o tratem ou podem. Ele não quer ser contido de forma alguma. Ele pensa: creio em Deus para que eu possa encontrar felicidade. Então, por que eu deveria dificultar as coisas para mim? Por que minha vida deveria ser tão cansativa? As pessoas devem viver de modo feliz. Elas não deveriam prestar muita atenção a esses ou aqueles regulamentos e sistemas. De que adianta sempre os respeitar? Agora mesmo, neste momento, vou fazer o que eu quiser. Nenhum de vocês deveria falar nada sobre isso. Esse tipo de pessoa é particularmente obstinado e dissoluto. Ele não se permite sofrer qualquer limitação, nem deseja se sentir restringido em qualquer ambiente de trabalho. Ele não deseja aderir aos regulamentos e princípios da casa de Deus. Reluta em aceitar os princípios a que as pessoas devem se ater em seu comportamento
e nem mesmo quer respeitar o que a consciência e a razão dizem que deve fazer. Ele deseja fazer o que quiser, fazer o que quer que o torne feliz e o que quer que o beneficie e traga conforto. Ele acredita que viver sob essas restrições violaria sua vontade, que seria um tipo de abuso de si mesmo, que seria duro demais para si mesmo e que as pessoas não deveriam viver dessa forma. Ele acha que as pessoas deveriam viver livres e aliviadas, satisfazendo a carne e os desejos despreocupadamente, bem como a seus ideais e vontades. Ele acha que deveria satisfazer todas as suas ideias, dizer tudo o que quiser, fazer tudo o que quiser e ir aonde quiser, sem ter de considerar as consequências ou os sentimentos de outras pessoas e, especialmente, sem ter de considerar as próprias responsabilidades e obrigações, ou os deveres que os crentes devem realizar, ou as verdades realidades que devem preservar e viver, ou a senda da vida que devem seguir. Esse grupo de pessoas sempre deseja fazer o que quiser na sociedade e entre outras pessoas, mas não importa aonde vá, nunca pode conseguir isso. Essas pessoas acreditam que a Casa de Deus enfatiza os direitos humanos, concede às pessoas liberdade completa e que ela se preocupa com a humanidade, em ser tolerante e paciente com as pessoas. Elas acham que, depois de ir à Casa de Deus, deveriam ser capazes de satisfazer livremente sua carne e seus desejos. Mas porque a Casa de Deus tem decretos administrativos e regulamentos, elas ainda não podem fazer o que quiserem. No entanto, essa sua emoção repressiva negativa não pode ser resolvida mesmo depois de elas se unirem à Casa de Deus. Elas não vivem para cumprir qualquer tipo de responsabilidade ou para completar quaisquer missões, nem para se tornarem uma pessoa de verdade. Sua crença em Deus não é para cumprir o dever de um ser criado, completar sua missão e obter salvação. Independentemente das pessoas dentre as quais estão, dos ambientes em que estão ou da profissão em que estão engajadas, seu objetivo máximo é encontrar e gratificar a si mesmas. A meta de tudo o que fazem gira em torno disso, e a autogratificação é seu desejo eterno e o objetivo de sua busca. Alguns de vocês são responsáveis por hospedar irmãos e irmãs e fazer refeições para eles e, nesse caso, você precisa perguntar aos irmãos e irmãs o que eles gostam de comer, perguntar a si mesmo quais são os princípios e exigências da Casa de Deus, e então hospedá-los com base nesses dois tipos de princípios. Se você estiver hospedando pessoas do norte da China, faça pratos mais à base de trigo, como pães cozidos no vapor, pãezinhos de mandarim e pães recheados. Ocasionalmente, você também pode fazer arroz ou o macarrão de arroz que as pessoas do sul da China comem. Tudo isso é aceitável. Suponha que a maioria das pessoas que você esteja hospedando seja do sul da China. Elas não gostam de pratos à base de trigo. Elas preferem arroz
e sentem que não fizeram uma refeição se não comerem arroz. Então, se você as estiver hospedando, tende a fazer arroz com mais frequência e se assegurar de que seus pratos se adequem ao gosto das pessoas do sul da China. Se estiver hospedando pessoas tanto do sul quanto do norte da China, você pode fazer 2 tipos de refeições e deixar as pessoas decidirem o que preferem, dando a elas liberdade de escolha. Hospedar irmãos e irmãs dessa forma está de acordo com os princípios. É uma questão muito simples. Contanto que a maioria das pessoas esteja satisfeita, isso é suficiente. Você não tem de se preocupar com alguns indivíduos diferentes que estejam insatisfeitos. Contudo, se a pessoa responsável por hospedar não entender a verdade e não souber como lidar com as questões de acordo com os princípios e sempre agir com base nas próprias preferências, fazendo qualquer comida que queira, sem considerar se as pessoas ficarão felizes em comê-la, que tipo de problema é este? É um problema de obstinação e egoísmo excessivos. Algumas pessoas são do sul da China e a maioria das pessoas que elas hospedam são do norte. Elas fazem arroz todos os dias, sem considerar se os irmãos e irmãs estão acostumados com isso. E quando você tenta lidar com elas e dar-lhes algum conselho, um certo tipo de emoção emerge em seu interior. Seu coração se torna resistente, desobediente e cheio de ressentimento, e elas dizem: cozinhar na casa de Deus não é fácil. Servir essas pessoas é tão difícil. Eu trabalho duro desde o amanhecer até o anoitecer para cozinhar para vocês, mas vocês ainda assim são tão exigentes. O que há de errado em comer arroz? Nós, do sul, não comemos arroz 3 refeições por dia? Esse não é um jeito muito bom de viver? Somos mais fortes do que vocês e temos mais energia. O que há de tão bom em sempre comer macarrão e pães cozidos no vapor? Vocês conseguem ficar saciados com isso? Por que macarrão não tem gosto bom para mim? Por que não me sinto saciado ao comê-lo? Bem, não há nada que eu possa fazer. Suponho que, para cumprir meu dever na casa de Deus, eu tenha de aguentar isso e me conter. Se eu não me contiver, posso ser substituído ou expulso. Eu simplesmente terei de fazer macarrão e pão cozido no vapor. Então, elas ressentidamente continuam com isso todos os dias, pensando: não posso nem comer arroz numa refeição. Eu só quero comer arroz em toda a refeição. Sem arroz, não consigo sobreviver. Quero comer arroz. Embora elas relutantemente façam macarrão e pão cozido no vapor todos os dias, seu humor fica extremamente depressivo. Por que elas se sentem extremamente depressivas? É porque se sentem reprimidas. Elas pensam: eu tenho de servir vocês e fazer a comida que vocês gostam de comer, e não o que eu quero comer.
Por que eu sempre tenho de satisfazer vocês e não a mim mesmo? Elas se sentem lesadas, reprimidas e acham que sua vida é cansativa. Elas se recusam a fazer qualquer trabalho extra e, quando trabalham um pouco, fazem-no de maneira superficial. Elas temem ser substituídas ou removidas se não trabalharem. Consequentemente, a única coisa que podem fazer é, relutantemente e de má vontade, agir e cumprir seu dever dessa forma, sem experimentar nenhum momento de felicidade, liberdade ou alívio. As pessoas lhes perguntam: como é hospedar os irmãos e irmãs e fazer as refeições? Elas respondem: na verdade, não é tão cansativo, mas eu me sinto reprimida. As pessoas dizem: por que você se sente reprimida? Você tem arroz, farinha e legumes. Você tem tudo. Você não tem nem de gastar seu próprio dinheiro para comprar essas coisas. Você só tem de se cansar e trabalhar um pouco mais do que as outras pessoas de vez em quando. Isso não é o que você deve fazer? Crer em Deus e cumprir o dever são coisas prazerosas. São voluntárias. Então, por que você se sente reprimida? Elas respondem: embora eu faça essas coisas voluntariamente, não posso comer arroz com muita frequência e não posso fazer o que quero, comendo o que gosto e o que acho gostoso. Tenho medo de ser criticado se for visto tentando cozinhar algo gostoso para mim mesmo. Então me sinto reprimido e nunca estou feliz. Pessoas assim vivem no meio de emoções repressivas porque não podem satisfazer seu desejo por comida. Algumas pessoas cultivam legumes nas fazendas da igreja. Como deveriam proceder ao fazer isso? Elas deveriam plantar uma cultura adequada de legumes com base nas estações, no clima, na temperatura e no número de pessoas que elas precisam alimentar. Há regulamentos na Casa de Deus acerca do cultivo de vários legumes, o que pode ser desafiador para muitas pessoas. Há alguns legumes que as pessoas gostam de comer diariamente, e há alguns que as pessoas não gostam de comer. Alguns têm sua quantidade regulada, e outros são consumidos sazonalmente. Dessa forma, a quantidade que as pessoas podem comer é limitada. Algumas pessoas pensaram: nunca podemos desfrutar plenamente de comer esses legumes. Comemos um pouco e eles acabam. Não há o suficiente para todos. Por exemplo, os tomates cereja. Só obtemos um punhado por vez e eles acabam antes que possamos apreciar seu sabor. Seria ótimo se pudéssemos comer uma tigela cheia deles. Então, em um lugar onde aproximadamente 10 pessoas moravam, plantaram 200 pés de tomate cereja. Eles começavam a comer tigelas cheias deles assim que se levantavam pela manhã e continuavam comendo-os até que fossem dormir à noite. Comer tigelas cheias de tomate cereja e tomate normal e comer cestas cheias de pepinos era muito empolgante para elas.
Elas achavam que aqueles eram dias sublimes, que estavam felizes. Pessoas assim não podem seguir as estipulações da casa de Deus em suas ações e não podem aderir aos princípios da ciência. Elas se recusam a ouvir a quem quer que seja, priorizando os próprios interesses, considerando apenas a si mesmas em tudo e fazendo o que quiserem. Como resultado, sob o controle, a supervisão e o gerenciamento da casa de Deus, essas pessoas que queriam comer frutos aos bocados foram colocadas sob restrição e algumas foram tratadas e podadas. Digam-me, como vocês acham que elas se sentem agora? Elas não se sentem incrivelmente desapontadas? Elas não sentem que o mundo é sombrio e que não há amor ou calor humano na casa de Deus? Elas não se sentem incrivelmente reprimidas? Elas constantemente pensam: o que há de errado em fazer o que quero? Não posso simplesmente comer alguns legumes? Não me deixam nem mesmo comer tigelas cheias de tomate cereja? Que mesquinho! A casa de Deus não concede liberdade às pessoas. Se quisermos comer tomate cereja, eles nos fazem plantá-lo com base no número de pessoas que precisam ser alimentadas. Qual é o problema se eu plantar 200 ou 300 pés? Se não pudermos comer todos eles, simplesmente os daremos como alimento aos animais. É adequado que você coma tigelas cheias? Não deveria haver moderação e limite para o que você consome? A proporção em que as pessoas comem dos vários alimentos criados por Deus deveria ser baseada em sua produção e disponibilidade sazonal. Os alimentos básicos deveriam ser aqueles com alta produtividade, enquanto aqueles com baixa produtividade, curtas temporadas, curtos períodos de crescimento ou produtividade restrita deveriam ser consumidos em quantidades menores. Em alguns lugares específicos, as pessoas nem sequer os comem e não estão perdendo nada. Isso é razoável. As pessoas sempre abrigam desejos e constantemente desejam satisfazer seu apetite. Isso é apropriado? Não é apropriado sempre abrigar desejos e apetites. A casa de Deus tem regras próprias. Há regulamentos, gerência e sistemas apropriados em todos os aspectos da obra na casa de Deus. Se você deseja se tornar um membro da casa de Deus, deve aderir estritamente a seus regulamentos. Você não deveria ser impetuoso, mas aprender a se submeter e a agir de uma maneira que todos achem satisfatória. Isso se alinha com os padrões de consciência e razão. Nenhum dos regulamentos da casa de Deus é estabelecido para o bem de uma única pessoa. Eles são estabelecidos para o bem de todos na casa de Deus. O propósito deles é salvaguardar a obra e os interesses da casa de Deus. Esses regulamentos e sistemas são razoáveis e, se as pessoas tiverem consciência e razão, devem segui-los. Portanto, não importa o que você esteja fazendo, em um aspecto deve fazê-lo de acordo com os regulamentos e sistemas da casa de Deus e,
Em outro aspecto, você também tem uma responsabilidade e uma obrigação de preservar tudo isso, em vez de constantemente agir com base em seus interesses e perspectivas pessoais. Não é verdade? Se você se sente particularmente reprimido ao viver e trabalhar na casa de Deus, não é devido a qualquer problema com os regulamentos, sistemas ou métodos de gerenciamento da casa de Deus, mas, sim, a uma questão pessoal sua. Suponha que você sempre queira buscar autogratificação e satisfazer os próprios desejos na casa de Deus, e sempre se sinta incrivelmente reprimido, sem liberdade e restringido, sem nenhuma paz ou alegria. Digamos que você constantemente se sinta desconfortável e lesado, que você não possa fazer o que quiser em nenhuma questão, que você não possa comer nem se vestir como quiser, que você não tenha permissão para se vestir conforme a moda ou de forma atraente, e que você se sinta infeliz e pouco à vontade todos os dias por causa dessas coisas. Suponha que você sempre ache que interagir com os irmãos e irmãs é incômodo e pense: essas pessoas sempre me comunicam a verdade. É perturbador demais. Não quero me comportar dessa forma. Só quero viver feliz, contente e livre. Sinto que não sou tão feliz e livre quanto imaginei que seria crendo em Deus. Não quero ser restringido por ninguém. Sempre há pessoas me gerenciando e restringindo, e sinto-me reprimido. Pessoas assim não gostam desse tipo de ambiente de vida e sentem aversão a ele. No entanto, em nome de receber bênçãos, elas não têm escolha senão comprometer-se com ele. Elas não têm nenhum lugar onde descarregar suas frustrações. Elas não ousam gritar e frequentemente sentem-se reprimidas. A única solução, o melhor método para lidar com tais pessoas é dizer a elas: você pode ir embora. Vá e coma o que quiser. Use as roupas que desejar. Viva a vida que quiser. Faça as coisas que quiser. Tenha a carreira que desejar e busque os objetivos e a direção que desejar buscar. A casa de Deus não está segurando. Suas mãos e pés estão liberados e livres, assim como seu coração. Você não está amarrado por ninguém. Exceto por você se comprometer com a casa de Deus a fim de obter um certo objetivo, ninguém impôs esses regulamentos a você, dizendo que você tem de, precisa e deve ficar na casa de Deus, senão a casa de Deus fará algo a você. Estou lhe dizendo a verdade. A casa de Deus não fará nada a você. Se desejar ir embora, você poderá partir a qualquer momento. Simplesmente devolva os livros das palavras de Deus à igreja e entregue qualquer trabalho que você tenha em mãos. Você pode partir quando quiser. A casa de Deus não restringe você. Ela não é sua prisão ou uma cadeia. A casa de Deus é um lugar livre e suas portas estão bem abertas. Se você se sente reprimido, é porque não pode fazer o que quiser. E isso significa que este lugar não é adequado para você. Ele não é o lar feliz que você deseja encontrar, nem o lugar em que você deveria ficar.
Se estiver vivendo de uma maneira que contraria tanto sua vontade, você deveria ir embora. Você entende? A casa de Deus nunca força não crentes ou aqueles que não buscam a verdade. Se você deseja fazer negócios, ficar rico, ter uma carreira ou aventurar-se pelo mundo e tornar-se famoso, então essa é sua busca pessoal e você deveria voltar para o mundo secular. A casa de Deus nunca limita a liberdade das pessoas. As portas da casa de Deus estão bem abertas. Os não crentes e aqueles que não buscam a verdade podem sair e deixar a casa de Deus a qualquer momento. Algumas pessoas simplesmente não estão dispostas a cumprir seus deveres e a comunicar a verdade. Elas não se adaptaram à vida da igreja. São incapazes de se adaptar a ela e sempre se sentem particularmente infelizes e impotentes. Bem, eu diria a essas pessoas: você deveria se apressar e ir embora. Vá para o mundo secular procurar seus próprios objetivos e direção e viva a vida que deve viver. A casa de Deus nunca força ninguém. Nenhum dos regulamentos, sistemas ou decretos administrativos da igreja é direcionado a você como indivíduo. Se você os acha difíceis, não consegue respeitá-los e sente-se particularmente infeliz e reprimido, então você pode escolher ir embora. Aqueles que são capazes de aceitar a verdade e preservar os princípios são os adequados a permanecer na igreja. Evidentemente, se você sente que não é adequado para permanecer na casa de Deus, haverá outro lugar adequado para você? Sim, o mundo é vasto e haverá um lugar adequado para você. Em resumo, se você se sente reprimido aqui, se não consegue encontrar alívio, se muitas vezes deseja desabafar e há sempre uma possibilidade de sua natureza irromper, então você está em perigo e não é adequado para permanecer na casa de Deus. O mundo é vasto e sempre haverá um lugar adequado para você. Utilize o tempo que for necessário para encontrá-lo por si mesmo. Essa não é uma forma adequada de lidar com essa questão? Não é racional? Se essas pessoas se sentem tão incomodadas e você ainda quer mantê-las aqui, você não está sendo tolo? Vamos permitir que elas partam e desejar a elas sucesso na realização de seus sonhos, certo? Quais são os sonhos delas? Comer tigelas cheias de tomate cereja. Elas também querem comer arroz e peixe em toda a refeição, o ano todo. Que outros sonhos elas têm? Acordar naturalmente todo dia, trabalhar quando quiserem e que ninguém as gerencie ou supervisione quando elas não quiserem trabalhar. Esse não é o sonho delas? Que sonho grandioso! Como ele é nobre! Digam-me, pessoas assim têm boas perspectivas? Elas fazem bem seu trabalho? Resumindo, pessoas assim sempre se sentem reprimidas. Falando claramente, seu desejo é saciar a carne e satisfazer seus desejos. Elas são egoístas demais. Querem fazer tudo conforme os próprios caprichos
e como quiserem, desconsiderando as regras e sem lidar com as questões de acordo com os princípios, simplesmente fazendo as coisas com base nos próprios sentimentos, preferências e desejos, e agindo com base nos próprios interesses. Elas carecem de humanidade normal e pessoas assim não fazem bem seu trabalho. As pessoas que não fazem bem seu trabalho se sentem reprimidas em tudo o que fazem, em todo lugar aonde vão. Mesmo se estivessem vivendo sozinhas, elas se sentiriam reprimidas. Dizendo de forma mais agradável, essas pessoas não são indivíduos promissores e não fazem bem seu trabalho. Para ser mais preciso, sua humanidade é anormal e elas são um pouco simplórias. Como são as pessoas que fazem bem seu trabalho? Elas são pessoas que consideram suas necessidades básicas como alimento, vestuário, abrigo e transporte de maneira simples, contanto que essas coisas estejam dentro de um padrão normal, isso é suficiente para elas. Elas se importam mais com sua senda na vida, sua missão como seres humanos, sua perspectiva e valores de vida. O que pessoas pouco promissoras ponderam o dia todo? Elas estão sempre ponderando como relaxar, como enganar para que possam esquivar-se de responsabilidade, como comer bem e se divertir, como viver em comodidade e conforto físicos, sem considerar as questões corretas. Portanto, elas se sentem reprimidas no contexto e no ambiente do cumprimento de seus deveres na casa de Deus. A casa de Deus exige que as pessoas adquiram certo conhecimento comum e profissional, que se relacione com seus deveres, para que elas possam realizá-los melhor. A casa de Deus exige que as pessoas comam e bebam as palavras de Deus frequentemente, para que elas possam ganhar um entendimento melhor da verdade, entrar na verdade e realidade e saber quais são os princípios de toda a ação. Todas essas coisas que a casa de Deus comunica e menciona se referem a tópicos, questões práticas e assim por diante, que estão no escopo da vida das pessoas e do cumprimento de seus deveres, e se destinam a ajudar as pessoas a fazerem bem seu trabalho e trilhar a senda certa. Esses indivíduos que não fazem bem seu trabalho e que fazem o que quiserem, não desejam fazer essas coisas adequadamente. O objetivo máximo que eles desejam alcançar fazendo o que quiserem é conforto físico, prazer e comodidade, e não ser restringidos nem lesados de forma alguma. É ser capazes de comer o suficiente daquilo que quiserem e fazer o que quiserem. É por causa da qualidade de sua humanidade e de suas buscas interiores que eles muitas vezes se sentem reprimidos. Não importa como você lhes comunique a verdade, eles não mudarão e a repressão deles não será resolvida. Eles são pessoas desse tipo. Eles são simplesmente coisas que não fazem bem seu trabalho. Embora na superfície eles não pareçam ter cometido nenhum grande mal, nem ser pessoas más, e, embora eles pareçam ter apenas falhado em preservar os princípios e regulamentos, na realidade, sua natureza, essência, é que eles não fazem bem seu trabalho
nem seguem a senda certa. Pessoas assim carecem de consciência e razão da humanidade normal e não podem alcançar a inteligência da humanidade normal. Elas não pensam, não ponderam, nem buscam os objetivos que as pessoas com humanidade normal devem buscar, ou as atitudes da vida e métodos de existência que as pessoas com humanidade normal deveriam adotar. Sua mente é preenchida todos os dias com pensamentos de como encontrar comodidade e prazer físicos. Contudo, no ambiente de vida da igreja, elas não podem satisfazer suas preferências físicas e então se sentem desconfortáveis e reprimidas. É assim que essas emoções delas acontecem. Digam-me, pessoas assim não têm vida cansativa? A vida delas é lamentável? Não, não é lamentável. Está certo, não é lamentável. Para falar com mais leveza, esse é o tipo de pessoas que não fazem bem seu trabalho. Na sociedade, quem são as pessoas que não fazem bem seu trabalho? Elas são as preguiçosas, as tolas, as folgadas, as arruaceiras, as malfeitoras e as vadias, pessoas assim. Elas não desejam aprender nenhuma nova habilidade ou aptidão e não querem buscar carreiras sérias ou encontrar um emprego para que possam sobreviver. Elas são os preguiçosos e vadios da sociedade. Elas se infiltram na igreja e depois querem conseguir algo sem o mínimo esforço e obter sua cota de bênçãos. Elas são oportunistas. Essas oportunistas nunca estão dispostas a cumprir seus deveres. Se as coisas não saem do seu jeito, ainda que ligeiramente, elas se sentem reprimidas. Elas sempre desejam viver livremente, não querem desempenhar nenhum tipo de trabalho e, mesmo assim, ainda querem comer boa comida e usar roupas bonitas, comer o que quiserem e dormir sempre que desejarem. Elas pensam que quando um dia como esse vier, certamente será maravilhoso. Elas não querem aguentar nem mesmo um pouquinho de dificuldade e desejam uma vida de prazer. Essas pessoas até acham que viver é cansativo. Elas estão presas por emoções negativas. Elas muitas vezes se sentem cansadas e confusas porque não podem fazer o que quiserem. Elas não querem fazer bem seu trabalho, nem lidar com os próprios assuntos. Elas não querem se manter em um trabalho e fazê-lo constantemente do começo ao fim, tratando-o como a própria profissão e dever, como sua obrigação e responsabilidade. Elas não querem terminá-lo e alcançar resultados, nem o fazer no melhor padrão possível. Elas nunca pensaram desse modo. Elas só querem agir de maneira superficial e usar seu dever como meio de ganhar a vida. Quando elas enfrentam um pouco de pressão ou alguma forma de controle, ou quando se cobra delas um padrão ligeiramente mais alto, ou se faz com que assumam um pouco de responsabilidade, elas se sentem incomodadas e reprimidas. Essas emoções negativas surgem dentro delas. Elas sentem que viver é cansativo e ficam infelizes. Uma razão fundamental por que sentem que viver é cansativo é que as pessoas assim
carecem de razão. Sua razão está prejudicada. Elas passam o dia todo entregando-se a fantasias, vivendo em um sonho, nas nuvens, sempre imaginando as coisas mais loucas. É por isso que a repressão delas é muito difícil de se resolver. Elas não estão interessadas na verdade. Elas são não crentes. A única coisa que podemos fazer é pedir a elas que deixem a casa de Deus, que voltem para o mundo e encontrem seu lugar de comodidade e conforto.